seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast que você sabe, gosta de temas profundos, que expandam a consciência, que tragam muitos insights e tenham a ver com o autoconhecimento e com a espiritualidade, sempre trazendo esse campo para vocês. E hoje você já está vendo, caso esteja assistindo pelo YouTube, a carinha da minha convidada maravilhosa, Tamires Abdala, que é formadora de terapeutas multidimensionais, uma terapeuta maravilhosa, guardiã do cacau e todo esse rolê da loucuragem também, né, Tami? Gratidão pela sua presença, muito obrigada mesmo, é uma honra, já disse isso para você e reforço o tamanho da honra, do amor de ter você aqui nesse meu espaço e poder levar sua voz para cada vez mais pessoas se conectarem com essa força que é você. Então, gratidão. Ai, gratidão, lá, eu tô muito emocionada e cheia de tremeliques aqui internos, porque por mais que a gente esteja acostumada a falar, se comunicar, conduzir retiros, conduzir formações, sempre quando a gente vai fazer algo pela primeira vez, eu não sei como é pra vocês, mas pra mim, remexe com tudo aqui dentro de mim. Então eu tô muito feliz de estar aqui. Finalmente deu certo, né? Tudo contribuiu para esse momento e te agradeço demais por esse convite. Espero poder contribuir um pouquinho com a minha energia, com o meu conhecimento, com a minha medicina e com o que o campo trouxer para a gente ter trocas profundas e que outros corações possam ser tocados com a Com nossa conversa no certeza. dia de hoje. Com certeza será. Então, já dando spoiler do que a gente vai falar, para quem está começando a assistir, não ir embora, vamos atravessar e fluir pelo cacau, pelo coração, pela multidimensionalidade e realmente todo esse rolê, todo esse movimento que traz, né, a espiritualidade e essa conexão com a natureza. Então, se você gosta desses assuntos, fica aqui que eu tenho certeza absoluta que essa conversa vai ser enriquecedora para você. Tami, mas para quem não te conhece, eu queria que você fizesse uma breve apresentação, falasse um pouquinho do seu servir, quem está a Tamires hoje e quem é a Tamires, né? Esse nome, esse ser, essa energia que está aqui hoje comigo. Ai, que loucuragem. Tava falando para você, né, lá antes de a gente conversar, que é muito desafiador quando a gente precisa se apresentar, porque para mim eu estou nesse momento. Então só existe esse aqui e agora. Então nesse momento eu estou essa pessoa cheia de emoções aqui dentro correndo no meu coração, no meu corpo, falando com você, sentindo essas pessoas que estão ouvindo a gente nesse momento também. E eu sou um ser humano, como qualquer outra pessoa, antes de qualquer coisa, com emoções, que passa por altos e baixos na vida, que já passou por algumas transições de carreira até entender que missão não é carreira, né? É o nosso servir, são os nossos talentos e o nosso coração em movimento. E hoje o meu coração ele se sente transbordando. Talvez eu não consiga nem colocar em palavras, é interessante. Isso aqui está sendo uma boa experiência de autoconhecimento para mim, viu? Porque é realmente trazer aquilo que tem lá de dentro. Ai, meu Deus, quantas emoções. E eu sou esse ser humano do rolê da loucuragem, com emoções, com oscilações, com uma história. E eu tô aqui para poder contribuir através dessa história. Eu sinto que, por mais que tenha um rótulo, né? Terapeuta multidimensional, formadora de terapeutas, guardiã do cacau, facilitadora de retiros, eu sinto que isso só vai fazer sentido se eu consigo, dentro da minha história, pegar esses aprendizados, transformar em algo para poder então levar para as pessoas, entende? Então, acho que se eu fosse resumir, colocar em uma frase, em uma palavra, eu sou essa pessoa que vive as sombras da vida, as batalhas da vida, que se entrega, que realmente vai lá no lodo, no limbo, pega o conhecimento, integra e leva para outras pessoas. Hoje eu sou isso, mas amanhã eu não sei se eu vou continuar sendo dessa forma, sabe? Então, do ano passado para cá eu venho passando, né, por tantas transformações que eu só tô fluindo e não é uma fluidez de deixa a vida me levar. Não, é quando eu aprendi a entrar
em conexão com o meu coração e com esse todo do lado de fora, existe muita disciplina, existe a minha parte que eu preciso fazer, né? Mas vamos, o que tem para mim hoje, né? Então hoje eu estou aqui me servindo através desse podcast, amanhã eu vou estar servindo através de uma outra experiência que vai surgir, de uma outra oportunidade. E acredito que a mensagem principal é ajudar pessoas a despertarem cada vez mais os seus corações, a sua alma, né, e a sua humanidade aqui nessa terra. Você trouxe uma questão da história de vida, né? Da história que te fez estar aqui hoje e estar nessa fase, né? Nesse estado. Então, é uma coisa que eu sempre falo também, e depois que eu comecei a resgatar minha história de vida como um storytelling, sabe? Bem marqueteiro, eu comecei a realmente reconhecer, caramba, olha o quanto de coisa eu já passei e realmente ser esse canal de experienciamento para realmente trazer essa consciência para a humanidade por meio da nossa história. E eu acredito e falo isso que a nossa história de vida é o nosso maior poder. As coisas que acontecem são realmente aquilo que vai fazer com que a gente possa servir, ajudar, se tornar um ser humano melhor, podendo olhar para trás e esperando o futuro de um lugar muito entusiasmado de caramba, tem ainda mais história para fazer e mais loucuragem para aparecer. Então eu gostei muito disso que você falou e queria trazer esse gancho mesmo para você explicar um pouquinho dessa história sua, um pouco dessa sua trajetória, entendendo que você, né, o seu trabalho não é a sua missão. Como é que foi isso? Porque eu tenho convicção, muitas pessoas dizem isso, que estão muito associadas ao trabalho, né? Que eu sou quem eu sou no trabalho, que o meu trabalho me dá valor. Então, sem ele, eu não sou uma pessoa valorosa. Então, como é que foi, como é que é esse processo para você de entender a Tamires para além da sua missão, para além do trabalho? E como o trabalho, depois de entender essa missão, se integra lindamente? Explica um pouco para mim. Eu fui entender que a minha missão não é o meu trabalho quando eu consegui me colocar num lugar de que o que eu faço não é uma obrigação. Isso para mim foi quando eu realmente entendi, poxa, eu estou fazendo porque eu me transbordo, porque eu realmente estou aqui para servir além daquilo que a gente chama de remuneração, salário, enfim, dinheiro, né? E não que isso não seja importante, mas eu fui entender dentro da minha caminhada que quando a gente vira essa chave, né, de propósito, de missão, que nada tem a ver com eu acredito que missão é sobreviver, amar, perdoar, se conhecer e ajudar a iluminar o planeta. Então, para mim, são esses 5 tópicos. Eu tenho que estar vivendo muito bem a minha vida e não sobrevivendo, porque a maioria das pessoas estão o quê? Sobrevivendo. Então, eu preciso trabalhar, pagar minhas contas, vive na Matrix, né? Enfim, nessa sociedade do rolê da loucuragem, que não é o rolê da loucuragem de cura que a gente fala, como robôs automatizados, e eu já estive nesse lugar. Então, eu fui entender que o meu propósito e minha missão e o meu transbordo, ele estava acontecendo quando eu não me via mais obrigada a fazer aquilo que eu faço hoje. Porque trabalhar fora é isso, né? Muitas vezes as pessoas vão por obrigação. Então, bater cartão todos os dias, eu tenho que cumprir ali tantas horas por semana para ter o meu salário. E as pessoas. Eu ia dessa forma. Entrava de uma forma, saía pior do que entrava no trabalho muitas vezes. E aí, hoje, fazendo o que eu faço, eu entendi que não é uma obrigação. Claro, tem as coisas que não são tão gostosinhas assim, atrás dos bastidores, organização, planejamento, não é muito o que eu gosto de fazer, mas enfim, eu preciso fazer porque existe algo maior Burocracias, por né? trás daquilo. Exatamente. Porque existe algo maior, mas o escopo principal não é a obrigação. Tem coisas que eu sou obrigada a fazer, porque senão o trabalho não anda. Mas o que é mostrado no palco, digamos assim, que as pessoas veem, o servir lá na linha de frente, é onde faz tudo valer a pena. Eu já fui concursada pública, não sei se não é algo que eu falo muito mais na minha comunicação, mas quando eu passei pela minha transição, era algo que eu falava bastante.
Então, eu fui funcionária pública da Prefeitura de Joinville, aqui em Santa Catarina, por 6 anos, porque a família do meu pai toda é concursada, né? Eu sou filha de pais separados, então eu já vim numa situação onde eu sabia que ou eu fazia por mim ou eu não ia ter quem fizesse por mim, né? Só que isso hoje faz parte da minha história. Então, eu entendo que eu tô aqui, que eu vim também para cá para trabalhar essa. Hoje eu não falo mais liderança, mas ser guardiã da minha própria vida. É interessante, né? Como a gente vai virando as chaves, mas ser guardiã da minha própria vida para poder então ajudar outras pessoas a guardarem, a serem líderes das suas próprias vidas também. Trabalhei em várias coisas nessa vida. Meu pai do céu, tu tá fazendo eu resgatar coisas aqui que, olha, gente, esse podcast não é só uma entrevista, é autoconhecimento puro, que faz a gente ir lá para as profundezas mesmo para resgatar. Meu Senhor. Vamos lá. Então, filha de pais separados, né? Então, desde nova, eu acredito que é esse fogo interno mesmo que eu sempre tive desde criança, me colocou nesse lugar de, se não é eu fazendo, não vai ter outra pessoa fazendo por mim. Então, desde cedo, eu trabalhei desde muito nova. E aí entrei naquele lugar de presta um concurso público, porque quando você presta um concurso público, você está com a vida feita até o final da vida. Que é isso que as pessoas falam. Quem entra num concurso público ganhou na Mega Sena. Queria saber o que é esse ganhar na Mega Sena no concurso público, né? Por quê? Porque você ganhar na Mega Sena e entrar no concurso público é você ter a segurança, a estabilidade, todo mês aquele dinheiro na sua conta, enfim. Então, eu fiquei 6 anos. Só que depois de uns 3 anos como concursada, e assim, mesmo concursada, eu sempre fazia coisas em paralelo. Então, eu estudava maquiagem, estudava estética. Eu tentei fazer algumas faculdades que eu não concluí. Uma delas foi terapia ocupacional, que eu fiz por 1 ano. Depois, eu fiz gestão financeira. Pulava também, assim, sabe? Tentando se encontrar, na verdade, né? É isso que muitas pessoas fazem. Eu me incluo nessa, eu fiz isso por muito tempo. E aí, quando eu estava lá uns 3 anos na prefeitura estudando maquiagem, estética, eu sempre gostei muito de trabalhar de trazer bem-estar para as pessoas. Não é um trabalho, né? Mas de instigar algo de bom na vida das pessoas. E aí eu comecei a ser consultora de produtos de beleza. Junto com o concurso público, eu também vendia produtos de beleza, de uma marca bem conhecidinha até. Não sei se eu posso falar aqui. Mary Kay. Ah, todo mundo deve conhecer, né? Então, eu trabalhei na Mary Kay, quase fui diretora também, tinha equipe. Então, eu sempre tive essa inclinação, né? Essa predisposição em estar com a galera, estar com pessoas. E aí eu comecei a perceber que quando eu ia para a prefeitura, eu me sentia de uma forma, e quando eu estava com as pessoas, eu me sentia de outra forma. Isso tudo assim, sem terapia, sem autoconhecimento. Isso lá, tô falando lá de 2009, 10, 11, lá bem, meu Deus, quantos anos atrás, né? 12, 11 anos atrás. E nessa época, eu era casada, num relacionamento extremamente desafiador, abusivo. Meu primeiro casamento era com um policial militar. Então, assim, mas hoje eu sou grata porque foi por conta da situação que eu vivi dentro dessa relação que eu fui buscar o despertar em 2016, né? Então é a gente, quando a vida vem e coloca a gente em situações que provavelmente você que está ouvindo nesse momento pode estar passando nesse momento aqui agora, está se sentindo esmagada, espremida, numa situação de que parece que não vai sair dali, é só você que pode se tirar dali. Talvez você não vai conseguir sair sozinha, mas você precisa dar pelo menos esse impulso e dizer, preciso de ajuda. E aí foi o que eu fiz nessa época, né, em 2016. Na verdade, não foi muito o que eu fiz assim, porque eu, de maneira consciente, foi onde pela primeira vez a minha conexão espiritual se abriu. Eu lembro até hoje, eu estava no banheiro chorando, desesperada, assim, de não aguentar mais viver aquela situação que eu vivia. Porque daí era o relacionamento, era o trabalho na prefeitura, que já estava me sugando também, com crises de ansiedade, todo dia de manhã. Nossa, olha, até minha fisionomia muda, né, de ter que lembrar dessa época. E foi uma época muito pesada mesmo da minha vida. E eu tava chorando, assim, no banheiro, desesperada, pedindo, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, alguém, socorro, alguém me dá uma luz, alguém me dá uma paz. E naquele momento eu vi uma fumaça no banheiro que eu me assustei, uma fumaça escura, assim. E só me veio uma voz, né? É só você que pode se tirar daqui. Sai, abre essa porta e sai. Eu tava no banheiro trancada.
Nossa, foi assim a força que eu precisava para conseguir me tirar daquela situação. Não foi simples, não foi fácil, eu tive várias recaídas, porque depois que a gente dá esse passo, a versão que tá lá chorando no banheiro chama também, né? Volta pra cá, volta pra essa vida que é mais conhecida, enfim. E aí foi onde eu conheci o Reiki, foi onde eu conheci as terapias, onde eu resgatei um hábito meu que eu tinha deixado de lado, que era da leitura. Então, comprei livros, o que eu podia fazer para me desenvolver nessa época, eu comecei a fazer. E aí me separei, né? Estou resumindo, porque não é simples a decisão. Às vezes, quando a gente escuta, a gente pensa, ah, nossa, é só isso aqui. Não, foram meses, anos, até chegar nesse lugar de. Até hoje, né? A gente cuida disso. Eu tô em 2023, até hoje eu tô cuidando de coisas. E a gente vai cuidar a vida inteira. Então, de coisas da nossa infância, da nossa história, do primeiro relacionamento, do segundo, do terceiro, enfim. E aí eu comecei, então, a entender o que que era despertar. E aí, nesse despertar, eu entendi que eu vivi muito com base nos padrões da minha história, da história dos meus pais, da história da minha mãe, e o meu inconsciente buscava uma pessoa semelhante ao que eu tinha de referência dentro de casa, ao que eu tinha de referência nas relações também. E aí eu fui entendendo que aquele trabalho na prefeitura não me satisfazia mais também. Não uma satisfação de que o trabalho tem que te satisfazer, te trazer uma felicidade do lado de fora. Mas eu comecei a analisar o ambiente que eu estava inserida. E aí eu conversava com pessoas que estavam ali há 20 anos, 30 anos na prefeitura só esperando a aposentadoria. Eu falava assim, cara, não é isso que eu quero. Eu? E eu não falo isso de um lugar de ego, não, tá? Mas eu me olhava, eu falava, talvez até precisava do ego naquela época, né? Mas assim, eu, com essa idade, eu tinha 25 anos na época, vou ficar aqui até meus 50, 60 esperando. Não, gente, não tá certo. Pra mim, né? O que os outros fazem é o que os outros querem fazer. E aí eu nunca tive essa coisa de, ai, tô cansada, não vou fazer, corpo mole. Eu sempre tive muita energia, faz parte do meu perfil ter, né, esse excesso de energia. Então eu trabalhava na prefeitura e na parte contrária, lá estava eu, fazendo maquiagem, vendendo produto. O meu objetivo era me tirar daquela situação. Já tinha me separado, então agora o que que eu vou fazer para sair desse trabalho? E aí foi quando eu coloquei algumas metas assim, né? Quando eu estiver ganhando mais ou menos. Gente, nem era muito, tá? Meu salário na época era R$ 1.087. Talvez para a época ali em 2010, 2009, era. Mas era mil. Eu não tô falando de rios de dinheiro. E eu ficava presa naquele salário. Eu não. Quando eu consegui, com a maquiagem, com o designer de sobrancelha, que eu fazia também, micropigmentação, enfim, e estar numa constância, eu saio daqui. E aí foi o que eu fiz. Em 2016, isso foi em 2015 que eu tô contando essa história pra vocês, né? Então eu entrei na prefeitura em 2000 e... Meu Deus, eu nem lembro. Olha só. Fiquei 6 anos. 3 anos depois eu entendi que eu tinha que sair, tomei a decisão, vou sair, pedir minha exoneração. Meu Deus, tremi na base? E agora? Só que sabe o que eu fiz, gente? Essa é uma parte que eu não conto muito também. Fui dormir em colchão inflável. Comia tapioca todo dia. E eu falei, eu vou, nem que eu tenha que comer pão com ovo mesmo, tapioca, vou dormir no colchão inflável. E o Luiz, né, meu antigo companheiro, que eu estava casada recentemente, me conheceu nessa época. Então, assim, contando e vendo, às vezes, o palco, as pessoas não imaginam, né, o que que aconteceu. E foi por conta disso que eu consegui investir em terapias, em autoconhecimento, nos cursos que eu queria fazer. Então, eu só posso contar e inspirar as pessoas com base naquilo que eu vivi. E essa foi a minha história, sabe? Resumidamente. Às vezes eu vejo que tem pessoas que falam assim: ah, mas eu não tenho dinheiro para investir em terapia. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso tal. E às vezes a pessoa tá ali não fazendo escolhas, tendo um consumo desenfreado, né, acelerado, enfim. Então, eu naquela época quando eu saí do casamento, do primeiro casamento,
eu larguei tudo para trás, tudo que eu tinha eu larguei para trás e falei, eu vou começar a minha vida do zero. E foi o que eu fiz. Dava das tripas coração para fazer o que tinha que ser feito. Nessa época eu tinha 26 anos, 25, 26 anos, e eu acho que jovem tá aqui para trabalhar. Às vezes a gente, ai, mas eu queria tanto trabalhar com o meu propósito, eu queria tanto servir, eu já entendi que a minha missão é ser terapeuta. Não, nossa missão não é ser terapeuta. A missão não é a carreira, a missão não é o trabalho. É a gente colocar os nossos talentos em movimento. Se for na terapia, ótimo. Se for na prefeitura e você se sente bem lá, ótimo. Onde você está servindo e colocando o teu coração em movimento é que vai estar o teu propósito. E eu falo muito isso com a minha irmã também, né? Eu tenho uma irmã de 23 anos e ontem a gente estava conversando e ela veio me pedir uns conselhos. Eu falei, ó, vou falar com você exatamente como eu falaria com uma cliente, com uma aluna. Bora trabalhar, bora trabalhar. Tá com saúde, tá com disposição. Ai, mana, mas não é. Não, tem dinheiro para pagar as contas? Não tá tendo dinheiro para pagar as contas? Vai ralar, a transição vai acontecer. E eu vejo que é isso muitas vezes que as pessoas não querem fazer. E aí eu tô nessa minha energia de chacoalho aqui, né? Porque É a pílula mágica, romantizam né? a mágica, romantizam, e eu não tenho romantismo para contar da minha história em relação à minha transição. Foi dolorido, foi sofrido. Eu acho que a novidade nela é que não tem novidade. Se você for conversar com qualquer pessoa que fez uma transição, se ela não é herdeira, ela vai ter uma história de dificuldade para contar. E talvez até quem é herdeiro vai ter também sua história de dificuldade para contar. Não estou aqui para dizer quem é melhor, quem é pior, mas, cara, é olhar para a vida e dizer, meu, essa é a minha realidade que eu vim. Eu tenho duas opções, ou eu vou me conformar, e aí o conformismo ele te coloca nessa zona de estagnação. Ah, é assim mesmo, já me conformei, minha família não muda, são as condições que eu vim. Porque eu entrei numa fase também do vitimismo, né? Porque existe a vítima e o vitimismo. A gente pode ter sido vítima de algo, como eu fui vítima de várias situações na minha infância, desafiadoras, e aí são coisas que eu venho resgatando, inclusive, do ano passado para cá, de memória de abuso, de rolê da loucuragem também que aconteceu. Fui vítima, mas quando a gente entra nesse caminho do autoconhecimento, a gente pode ressignificar a nossa história e entender, ok, eu fui vítima de algo, mas eu não preciso ser vitimista disso. Faz sentido o que eu tô querendo dizer? Total sentido, total, porque eu sinto muito mesmo, as pessoas têm essa questão de ultrapassar a resistência, que mantém as pessoas na zona de conforto, ou naquela procrastinação de fazer, ou idealizando tanto o mundo ideal lá na frente, de ai, já decidi, a minha missão é isso. Já decidi, né? Eu Não, decidi. exatamente. E eu, quando. Não, rolê da loucuragem. Quando em 2020, quando veio a pandemia, que daí colocou todo mundo dentro de casa, né? Inclusive eu, você, todo mundo, eu trabalhava com maquiagem. Então, eu nem falei, né? Mas a minha transição da prefeitura foi para maquiagem, não foi para o que eu faço hoje. E aí, na área da maquiagem, e aí, como eu sempre fui muito dedicada, esforçada e falando, me comunicando, falando do meu trabalho nas redes sociais, eu consegui fazer um nome na área da maquiagem, né? Então, eu sempre tive noivas, formandas, eu tive curso online também de automaquiagem, então eu cheguei num lugar de sucesso também dentro da área da maquiagem. Só que aí veio a pandemia, todos os casamentos adiados, eventos adiados. Nessa época eu morava em São Paulo. Agora eu tô morando em Florianópolis, né? Nessa época eu morava em São Paulo. Eu fui maquiadora em Joinville, aí quando eu conheci o Luiz, né, meu antigo relacionamento, que é algo que eu não tenho como excluir da minha história também, se tiver algum momento que eu tiver a oportunidade de falar disso aqui, acho que vai aparecer, que a gente morou em São Paulo. Eu já tinha decidido em não trabalhar mais com a maquiagem, porque dentro da maquiagem, quando eu lancei meu último curso online de automake, veio assim no meu coração, né? Hoje eu entendo que já era essa guiança divina acontecendo, que eu não estava ali para ajudar as pessoas a maquiarem, para camuflarem o lado de fora, para cuidar do lado de fora. Eu queria ajudar as pessoas a cuidarem do lado de dentro. E aí as clientes falavam muito isso, né? Nossa, Tami, a gente senta na sua cadeira e a gente acha que vai maquiar e tem
a sessão de terapia, né, que as pessoas chamam. Não que eu fazia sessão de terapia, mas é que era terapêutico. E aí eu comecei a prestar atenção nisso, e eu fazia terapia na época, então é as falas que a gente vai pegando, os sinais que a gente vai recebendo e começa a dar atenção para aquilo. E aí, quando eu lancei meu último curso de automaquiagem, os 5 primeiros vídeos introdutórios foram só falando de autoestima, autoconfiança e basicamente de autoconhecimento, do jeito que eu sabia falar, da minha história, né? Então, lá na quinta, sexta aula que a gente foi falar de maquiagem, e aí nos comentários das aulas as mulheres falavam assim: Nossa, nem tive vontade mais de me maquiar depois das 5 primeiras aulas, porque abriu, né? Expandiu. E então, nessa época que as pessoas começaram a dizer que não era só maquiagem, que os comentários começaram a vir de um outro lugar, eu comecei a colocar atenção a isso. Mas nessa época, eu também comecei a perceber que a ferramenta maquiagem estava me limitando. Então, assim, eu fazia o que eu precisava fazer, eu entregava, tinha muito talento para aquilo, realmente as noivas que eu maquiava, as formandas que eu fazia, era um trabalho de muita qualidade, tanto que até a frase assim de impacto que eu usava era maquiagem à prova de emoções, onde a pessoa realmente podia chorar, sentir todas as emoções que a maquiagem não saía. Só que aí começou a acontecer aquele mesmo padrão em relação à prefeitura. Não tão intenso, porque ali eu já tinha uma certa liberdade, então eu cuidava da minha agenda, eu cuidava dos meus horários, eu era minha própria chefe, né? Se assim podemos chamar. E só que aí eu comecei a me perceber pequena dentro de uma caixa. E aí eu queria ajudar as pessoas, eu queria ajudar as mulheres. E na rede social eu sempre fui de falar, de me comunicar, de compartilhar com as pessoas o que estava acontecendo comigo. É como se eu sempre fui um livro aberto, assim, não de contar todos os detalhes da vida, mas sempre fez parte do meu campo, da minha personalidade, de quem eu sou, falar. Então, se eu estava lendo um livro, eu compartilhava. Galera, leia esse livro porque, meu Deus, olha só essa frase. Sempre, sempre, sempre eu estava compartilhando algo. Eu acho que isso é o diferencial, né? Eu vejo até hoje as pessoas querendo trabalhar com terapias, trabalhar com autoconhecimento. E, mas eu não consigo clientes. Mas você está falando da sua história, você está falando de você. Como que as pessoas vão validar aquilo que você faz se você não fala nem sobre você? E eu tenho muito essa filosofia dentro do meu processo, né? Eu acho que eu tô até repetitiva nesse sentido de dizer, eu só posso falar do que eu vivo. É porque eu acredito que a gente só pode levar o outro por onde a gente já passou. Então, no meu processo, se fez muito importante eu mostrar de onde tudo isso veio. Então, eu estava lá lendo, eu estava fazendo um curso, passei por uma experiência legal esse final de semana. Cara, deixa eu compartilhar com as pessoas. E sim, com medo, com vergonha. Tem até um vídeo no meu Instagram que eu fiz de antes e depois, como que eu me comunicava lá em 2015, 16, 17, como que eu me comunico hoje, né? Que com certeza vai ser muito diferente de como eu vou estar me comunicando daqui 10, 15 anos, não sei. Então, eu sempre fui dessa de falar, compartilhar, com medo, mas estava ali compartilhando, porque tinha É. essa voz interna que Eu dizia. sinto, não sei, eu acho que eu tenho muito disso também. E sinto que faz parte da minha missão. Para minha missão, além do trabalho, uma das minhas missões é comunicar e eu não tenho dúvida disso. Tanto é que quando eu criei esse podcast, minha história fala muito sobre isso, né? Eu fui do jornalismo tradicional, formei na comunicação, trabalhei em TV durante 4 anos, e aí saí com esses mesmos sentimentos que os seus, depois de anos de trabalho, de processo terapêutico, e aí, o que eu vou fazer? De desafios, de confusão e ir para o incerto. E e quando eu lancei esse podcast, Tami, eu ficava só postergando, postergando, postergando. É porque não vai me dar dinheiro e eu preciso, né, me sustentar. Enfim, a gente precisa do dinheiro. Uhum. Aí, até o momento que eu falei, não, eu vou fazer, porque eu quero e eu amo isso. E ouvir a sua história e a de tantas outras pessoas, fazer com que vocês lembrem disso, é um processo terapêutico também, né, de autoconhecimento. Eu chorava tanto no primeiro episódio, falava, é isso, é isso, é isso. E é muito incrível a comunicação, né, compartilhar, passar para as outras pessoas.
É essa que é a colaboração do ser humano. O ser humano é um ser sociável, que está ali para colaborar, para cooperar, para aprender por meio das experiências do outro. E quando a gente exerce esse nosso dever, que eu acredito ser um dever divino, sabe? De realmente existiam, né? E existem ainda os contadores de história. E quando a gente conta a nossa própria história e a história ancestral e a do outro, tudo se converge nessa multidimensionalidade mesmo de que é tudo mesmo tempo e espaço, só contadas de narrativas um pouco diferentes, sabe? Então, isso tudo eu disse para falar que se comunique mesmo. Eu sou uma super incentivadora. O serviço é trazer o viço do ser, o brilho do ser. E você só vai trazer o seu brilho se você fizer todos os dias um pouquinho, limpar todos os dias um pouquinho. E é assim que a gente se desenvolve. Então, quando eu pego para assistir vídeos de como eu falava alguns anos atrás e como estou me comunicando hoje, eu não estou falando de perfeição de linguagem, de coerência de frase, de saber colocar a palavra aqui, aqui. Gente, essa é a minha comunicação que vocês estão ouvindo aqui. Essa sou eu falando. Mas lá atrás, a Tamires que falava: Oi, pessoal, aqui quem fala é a Tamires, baixinho. Mas precisou daquela Tamires para essa daqui nascer. Então, quando a gente fala em servir, em serviço, é trazer o vício da alma para fora. E a gente vai ter que fazer o quê? Rasgar, descascar, soltar, tirar as armaduras, as couraças. Se, a novidade é que não tem novidade, a gente aprende fazendo. Só assim a gente Totalmente. aprende. E Tami, uma coisa assim que eu sinto muito, que está associada mesmo à nossa missão de alma enquanto ser encarnado aqui, é realmente ser alegre, ter alegria de viver. Esse tesão mesmo, essa voracidade de tipo, Nossa, eu tô viva. E esse sim. sentimento de estar aqui fazendo algo novo, de testar, de experienciar, de respirar, é nas pequenas coisas que eu falo, caramba, eu tô viva e eu tenho muita alegria de viver, por estar vivenciando isso, por estar fazendo isso, para além de projeções de sucesso, do certo, do errado, de padrões sociais, de quanto eu tô recebendo, sabe? Quando você tem alegria de viver, e eu falo isso assim com calma no coração, a gente vai começando a entender as pessoas que têm essa simplicidade de alma. Porque às vezes humildade as pessoas vão distorcendo, mas a simplicidade de alma é justamente isso. Eu estou satisfeita. Satisfeita porque eu tenho alegria de viver. E esse servir junto com você mesmo, essa pesquisa sobre si, vai fazendo, né? Por mais que seja desafiador e a gente passa por muita coisa, vale a pena. Isso que é o propósito primário, que é viver. Viver. Então as pessoas perguntam, né? Qual é o meu propósito? Viver. Viver essa vida, os altos, os baixos, as derrotas, a luz e a sombra, a dor e a saúde. Isso tudo já dá um trabalho pra caramba. Isso já é o nosso propósito. E conforme você vai vivendo, você vai desbravando, entendendo como a sua vida pode, então, ajudar a deixar o mundo um lugar melhor de se viver. E isso independe da profissão. Você pode estar dentro da sua casa hoje, maternando, cuidando do seu filho. Como você está usando a sua vida hoje nesse servir, nesse serviço, trazendo esse vício, né? E lembrando que vai ter dor, alegria, vitória, derrota, altos e baixos, picos e vales. Vai ter, vai ter. Não E aí, adianta dentro fugir, desse. né, Tami? Não adianta. Toda vez que eu fujo, lá na esquina, vai ter que voltar pra dentro. E é onde a gente chega no rolê do novelo, né? Meu pai do céu, vou chegar nesse novelo. Aí, o que acontece? Toda essa. Gente, eu sou assim, né? Eu vou abrindo várias abas, vocês já perceberam, então conecta o fio para poder linkar todas essas conversas, esses retalhos, né, que a gente tá trazendo aqui. Eu já tinha decidido que a maquiagem não tá. Não é que eu tinha decidido, ai, não vou mais maquiar, mas já tinha acendido um alerta também.
não tá mais fazendo sentido, não no sentido de não gosto mais disso, eu quero mais disso. Mas eu tô entendendo que pincel, produto, tá ficando limitado. Tanto que daí eu comecei a me apresentar assim. Meu nome é Tamires Abdala, sou maquiadora profissional e o meu propósito é sempre deixar algo de bom na vida das pessoas, e isso vai muito além de pincéis, técnicas e produtos de maquiagem. Tipo, esse era o meu. Eu vou me apresentar assim, para as pessoas já entenderem que eu vou além da maquiagem. E aí veio a pandemia. Então, assim, eu não sei se eu estava já conectada com essa loucuragem que ia acontecer. Eu comecei a me preparar para uma possível transição. Não uma transição de eu já sei o que eu tenho que fazer, mas de ficar um tempo off, assim, uns 2, 3 meses, sem trabalhar na maquiagem para conseguir entender o que eu ia fazer. E aí, só para a gente voltar na linha do tempo, o meu processo de despertar começou lá em 2016. Então, a gente está falando já do ano de 2020, que é a pandemia. E de lá para cá, eu nunca parei. Só que com a pandemia, a gente foi todo mundo para o online, então continuei a fazer terapias no online, não atender as pessoas, né? Eu sendo atendida, estudar, ver vídeos no YouTube, fazer parte de escola de autoconhecimento. O que eu podia fazer para usar aquele tempo também a meu favor, eu comecei a fazer. E aí começou a surgir uma demanda, eu comecei a. Não vou mais falar de maquiagem no meu perfil, vou falar do quê? Comecei a falar sobre a minha história no empreender, porque eu tinha uma bagagem, né? A minha história com empreender, na verdade, começou desde quando eu era criança, que eu fazia miçanguinha para vender para as pessoas. Depois eu pintava pano de prato no meu ensino médio. Para pagar minha formatura, eu pintava panos. A minha mãe fazia bordinha de crochê nos paninhos de prato e eu pintava. Depois vendendo produtos de maquiagem, maquiando. Então, mesmo que eu estava ali nessas jornadas de CLT, a Tamira estava sempre envolvida em uma outra coisa, empreendendo, né? Investindo em algo, fazendo algo, porque o empreender é esse investimento, onde eu coloco energia, né, para fazer aquilo crescer. E aí eu comecei a falar de empreender, mas não do empreender de. Dessa forma como é falado na rede social, eu trazia muito a minha história, né? E aí as pessoas começaram a pedir ajuda. Ai, Tami, eu queria tanto aprender a empreender do jeito que você faz. Eu vejo que você tem algum. Enfim, eu adoro teus conteúdos, essas mensagens que a gente recebe, né? Que aí é o que eu falo. Presta atenção nas mensagens que você recebe, porque ali tem alguma coisa para ajudar você. E aí, nessa época, cara, o que eu vou fazer? Lancei um desafio de 21 dias. Olha só que loucuragem, né? 21 dias ainda era no Telegram, para falar de tudo. Eu bati no liquidificador, eu fiz uma salada mista, eu misturava autoconhecimento, espiritualidade, empreendedorismo, autoestima, tudo. Sabe quando a gente tá mirando para todos os lados e tudo tá dando assim, ó, eu tô bebendo dessa fonte, eu tô bebendo dessa, tá dando tudo certo aqui, certo no sentido não que não tem problema, mas assim, não sei nem nomear o que tá me ajudando, mas tudo tá me ajudando. Fez Então vou sentido, bater né? no Ornou. Exatamente. Então, assim, vou bater no liquidificador o que está me ajudando. Se as pessoas querem, por que não? Vou ajudar. E aí, nessa época, então, eu fiz um desafio, um grupo no Telegram, tinha várias pessoas lá dentro. E por 21 dias eu comecei a ajudar essas pessoas, então, falando de todo esse rolê que eu trouxe aqui para vocês. Aí começa, isso aqui tá. Gostei disso aqui, me senti uma coisinha diferente aqui. Né? E aí a gente vai se percebendo. E aí, claro, eu fui me lapidar também no sentido de buscar algumas formações, né? Então, nessa época eu tinha já a formação em Reiki, tinha iniciação em Theta Healing, fiz iniciação em algumas ferramentas espirituais, mas eu fiz a minha formação de mentora na época, fiz processo de coaching também, que hoje não são mais ferramentas que eu utilizo, mas que para aquele momento fez muito sentido para que eu pudesse ajudar aquelas pessoas que me procuravam, né? E aí foi quando eu abri a minha primeira mentoria, que se chamou Metamorfose-se, que as mulheres ficavam comigo por um período de 6 meses até um ano, assim, com aulas e depois com acompanhamento. E lá dentro a gente falava de tudo. Toda essa miscelânea que eu falei em 21 dias, eu transformei num processo de mentoria para ajudar esse grupo fechado de pessoas, desde o autoconhecimento até, nossa, falava até de Instagram, de estratégia. Eu misturei tudo. Assim,
E eu acho que é necessário fazer isso no início, né? Às vezes a gente fica naquela, porque você tem que focar nisso aqui. Tem que ir só por esse caminho. Não, eu gosto de falar de tudo, eu quero falar de tudo, eu vou ajudar as pessoas com tudo que eu sei. E deu certo, né, naquela época. E aí, então, eu lancei minha primeira mentoria, Metamorfose-se. E quando chegou na parte de propósito de vida, eu comecei a ser trabalhada, porque eu acho muito. Isso acontece muito comigo, né? A gente se cura quando a gente está ajudando os outros também no processo deles. E aí, aquele negócio de falar de propósito de vida começou a me incomodar no sentido de ver as angústias das pessoas, as demandas das pessoas, em acreditar que eu preciso encontrar o meu propósito. Propósito a gente não encontra, a gente acessa, porque ele já está dentro de nós. E aí eu fui entender que o propósito, primeiro de tudo, é o viver, amar, perdoar, ajudar a se conhecer, e daí depois a gente vai ajudar a iluminar o planeta. Mas primeiro a gente tem que focar nessas 4 coisas aqui, né? E aí, nessa época, então, eu comecei a sentir esse incômodo. Tá, o que que eu vou fazer para poder ajudar as pessoas de uma perspectiva um pouco mais aberta, sem saindo desse viés é, sistemático da coisa, matricial da coisa, porque daí eu também entrei muito nesse rolê do empreender, do ganhar dinheiro, nananã, né? Porque era o repertório que eu tinha. E aí foi quando surgiu a ferramenta da leitura do plano de alma, o Soul Plan. Eu trabalhei por 2 anos seguidos com essa ferramenta, né? Que foi, nossa, trouxe uma expansão muito grande também dentro do meu processo e pude também levar essa expansão para outras pessoas. Veio a terapia multidimensional, que hoje é o amor da minha vida, junto com o cacau. Maravilhosos, não sei viver sem. Nossa, minha energia até muda falando disso. Porque olha só que interessante, né? Tava falando de toda essa parte mais densa, mais doideira da vida que a gente passa, e aí a gente entra nesse, calma, aqui as coisas começaram a ir para o lugar de sentido. E aí, 2021, então, aí aconteceu todas as metamorfoses, as transformações, comecei a falar mais de espiritualidade, comecei a entender que no fim das contas não tem separação, que é tudo uma coisa só, tudo tá num todo, corpo físico, corpo espiritual, coração, mente, cérebro, órgãos, tudo é uma coisa só, tudo tá interligado. E aí, tudo isso para dizer que hoje eu estou aqui nesse rolê da Para loucuragem. dizer quem você é, né? A primeira pergunta. E aí, se apresente. Isso. E aí eu sou todo esse rolê, toda essa história, todo esse novelo. Aí o que que acontece, né? Aí vamos puxar o gancho. Eu passei por todo esse rolê da loucuragem nesse outro relacionamento que eu vivi extremamente desafiador. Aí eu conheci uma pessoa que fez parte da minha vida por 5 anos, que eu sou muito grata, que fez parte da minha história. Eu não tenho como tirar isso da minha história, porque faz parte, tudo faz parte, né? E aí do ano passado pra cá, aí a Tamires começou a acessar umas coisas sobre ela que ela ainda não conhecia, que ela ainda não sabia, e foi através da multidimensionalidade, através do cacau, que isso surgiu na minha vida também. Coisas muito profundas, ai, que reverberaram em todas as áreas da minha vida, em como eu me percebo como ser humana, em como eu me percebo como ser espiritual, e passando por várias transformações também, eu e ele, né? A gente decidiu findar esse ciclo com muito amor, com muita gratidão, com muita honra pelo que vivemos. E foi um grande ressignificado também finalizar esse ciclo de uma forma elevada. Eu não vou dizer fácil, não vou romantizar também, porque existem muitas dores, né, onde nós tivemos que trabalhar, mas que é possível a gente finalizar também uma relação de uma perspectiva amorosa, né? Porque eu tive muitos relacionamentos onde tinha briga, onde tinha traição, onde tinha violência, onde tinha, ai, toda a densidade. E dentro dessa relação, a gente pôde finalizar de uma forma muito honrosa, né? Onde um honrou muito a presença um do outro na vida, né? O que construímos juntos e poder finalizar esse ciclo de uma forma grata, né? Onde. Ah, e aí eu já quero falar de todo o meu rolê, mas acho que ainda não é o momento, porque tem muita coisa que eu tô trabalhando ainda internamente, mas eu sinto que essa história que eu tô vivendo há de um ano para cá,
ela vai ajudar muita gente também, porque um dos motivos pelo qual a gente resolveu finalizar a nossa relação tem muito a ver com o que eu venho descobrindo sobre mim e que foi só através da multidimensionalidade que eu tive esse entendimento, onde alguns véus começaram a sair da minha consciência, eu comecei a me perceber de uma forma que antes eu não me percebia e que não fazia realmente mais sentido estar num lugar que a Tamires já não se sentia mais ela. Não sei se está fazendo sentido. Eu poderia Total. ser um pouco mais clara, né? Mas vai chegar o momento de eu conseguir Não, abrir mas eu tô conseguindo esses entender. detalhes. Tá. E eu acredito que as pessoas vão entender, assim, porque na verdade o fato em si é importante, mas ele, para o entendimento maior de que eu mudo e por consequência as coisas ao meu redor mudam também, é independente da circunstância, né, do fato em Sim. si. Então, se permitir, porque, Tami, é muito doloroso mesmo você perceber que você está crescendo, que você está expandindo, e você está percebendo que uma versão sua vai ficar para trás, e é um apego, nossa, é muito desafiador isso, muito. É. E assim, no ano passado eu fui para a Amazônia, né? Que foi a viagem portal da minha vida. É um rolê da loucuragem, porque hoje eu entendo que existe essa conexão com o todo, com o cosmos, que por mais que a gente não queira fazer algo, tem uma força que vai nos levar para onde a gente tem que ir. E no ano passado eu tive acesso pela primeira vez à minha astrocartografia, que é uma ferramenta da astrologia, né, com o seu mapa natal, enfim. E aí, quando eu fiz meu mapa de astrocartografia, eu já estava com a minha viagem para a Amazônia marcada e foi falado que lá. Gente, eu não entendo nada de astrologia assim dos nomes, tá? Eu sempre tenho que estar revisando meus materiais, então não vou falar da parte técnica em si, mas foi falado que a minha linha, acho que é meio do céu, que é uma linha muito importante, a linha do meu sol mesmo, né? Passa na Amazônia, que é a mesma linha que passa em Boston, que eu fui em 2018, que foi, eu nem contei dessa parte aqui para vocês, mas em 2018 eu viajei para os Estados Unidos como maquiadora para ministrar os meus cursos lá também. E foi lá em Boston que começou a acender mas a maquiagem não tá mais fazendo tanto sentido, tá, mas não é mais desse jeito que eu quero entregar para as pessoas. E aí eu fui descobrir que era por conta dessa linha também, né? E aí, quando eu fiz a minha astrocartografia, foi trazida essa consciência: olha, você vai para a Amazônia para ativar isso aqui em você, sua vida realmente não vai mais ser a mesma. Mas aí a Tamires estava levando para o lado profissional da coisa também. Por quê? Porque minha vida pessoal tá maravilhosa, né? A gente casou em 2021 em Cancún, então foi um casamento espiritual, foi um casamento super elevado, totalmente diferente do primeiro, com propósito, o relacionamento modelo, né? Que as pessoas, nossa, Tami, me inspiro muito no teu relacionamento, quero esse relacionamento para mim também. E realmente era um relacionamento muito bom, a gente se dava muito bem. Só que depois que eu fui me conhecer e entender sobre essas partes que mudaram, eu vou verbalizar aqui para vocês. Coloquei o meu antigo relacionamento num lugar de pai na minha vida, né? Então, eu fui descobrir que eu estava buscando muitas vezes um pai também, pela minha história. E aí, essa busca pelo pai fez eu apagar algumas coisas da minha essência, que hoje eu entendo o que é, que aí fez a gente conseguir chegar nesse lugar, né, de decisão. E mais outras coisas, tá, gente? Eu vou contar para vocês. Se ela me convidar para um outro podcast, a gente fala de outras coisas aqui para vocês também. Pode vir. Casa Aguardamos aberta. cenas dos próximos capítulos. E aí, por que que eu falo da Amazônia? Porque a Amazônia, ela foi o maior rolê da loucuragem que eu já vivi na minha vida, assim, de tudo. Só que quando eu fui pra lá, minha vida vai mudar profissionalmente falando, vai vir coisas novas, é sempre no viés profissional, né? Ainda assim que tava na espiritualidade, minha vida pessoal tá tudo certo e tal. Meu pai do céu. Abriu uma caixa de Pandora, que daí eu já estava nesse rolê multidimensional. Então, quando a gente muda a nossa visão e percebe que tudo é multi, tudo está, tudo existe, tudo a todo momento, em toda hora, e que os sinais que a gente fala de sincronicidades é multidimensional, porque a gente tem vários fios condutores, né, que nos conectam ao todo. Meu Deus, eu não aguentei de tanta informação que chegou. Mas assim, elas não chegaram de uma forma bonitinha. Ai, olha só, isso aqui vai acontecer. Não, elas vieram numa paulada, assim.
começa a se questionar porque tem coisas que não estão fazendo sentido aqui. E aí eu entrei numa loucuragem, né? Não, eu não vou, a minha vida tá toda certa? Como assim? Porque lá na floresta, né, a gente toma as medicinas, né? Então existe a ayahuasca, existe o rapé, existem outras medicinas. E aí lá a gente tomou ayahuasca, e aí veio numa cerimônia que a minha vida não era aquela que eu estava vivendo. Mas não vem bonitinho assim como a gente está conversando, a sua vida não é isso aqui. Você abre uma multidimensionalidade e começa a ver o cara, não. Como assim não é? Eu tô vivendo só um personagem? Sim. Ainda assim, com todo o despertar, com todo o rolê, com toda a profundidade, a Tamires ainda estava presa a um personagem que ela não conhecia. Então, eu tô nesses 9 meses, agora a gente tá em maio, né? Eu voltei da Amazônia em julho, eu tô nesses 9 meses de puro renascimento. E aí, você estava falando ali do desapego, do desprendimento, que a gente tem que deixar partes ir. Eu entrei num questionamento com a espiritualidade. Mas eu jurei até que a morte nos separe. Aí eu ouvi da espiritualidade. Que morte? Que morte? Porque se você está esperando a morte física, ok. Mas você está morrendo agora. Então é até que a morte os separe. Essa é uma morte. Então, quem você está aqui já não é mais quem saiu lá de casa, entrou naquele avião e veio para cá. E aí a gente se degladeia, né? Se debate. Aí entra na fase de negação. Então, assim, dentro desses, por mais que eu esteja no despertar desde 2016, o que eu tô vivendo do ano passado para cá é o processo mais transformador, assim, da minha vida, no sentido de rasgar mesmo a alma, de ir para lá pro limbo, lá para as profundezas da escuridão mesmo. E aí eu fui para Guatemala esse ano, aprofundar nos estudos da medicina do cacau também. E aí lá outra caixa assim de Pandora, né, abriu, então eu entendi que faz parte dessa missão que eu tô aqui nessa terra hoje ir para a escuridão. Então tem os nauales maias que a gente chama, é como se fosse os signos maias, os signos da astrologia, mas são os nauales, e eu tenho uma energia que é escuridão. Então, o meu propósito vai ser ir para a escuridão, pegar a luzinha que está lá dentro da escuridão e trazer. Só que primeiro eu preciso integrar ela na minha vida. E é por isso que eu vou dando com doses homeopáticas o que eu tenho vivido hoje, porque tem muita coisa que eu ainda estou integrando para conseguir levar para as pessoas. Mas esse até que a morte nos separe, quando eu ouvi que morte, foi um chacoalho. Porque que morte que é essa? Faz sentido? Nossa, muito, muito. Me tocou em lugares que você nem imagina. Mas uma coisa assim que você falando, eu refleti, né, veio assim, é a questão mesmo de que a gente vai estar nesse eterno processo de expansão e iluminação mesmo. Então, para sempre a gente vai estar resgatando quem a gente é, libertando de máscaras. Então, e é preciso ter muito assim entendimento e compaixão e fé para a gente não entrar mesmo num processo depressivo até de tipo, caramba, eu vou sofrer então a minha vida inteira? Esse é o meu destino? É sofrer? Sabe? Isso me veio muito assim. E não, né? É essa questão do ressignificar. E logo depois você já falou da escuridão, que esse é seu propósito. Então, encontrar força nesse lugar. Então, a gente pode escolher. A gente vai escolher olhar pelo viés do sofrimento, ou a gente vai escolher olhar pelo viés que esse é o meu propósito, essa é a minha missão, que é o rolê, que é a conversa, que é o tema principal aqui dessa nossa conversa. Sim, Nossa, é muito profundo. sim, é muito profundo e eu tenho aprendido lá dentro da minha jornada, e aí é uma coisa que tem feito sentido para mim. Você vê se faz sentido para você, quem estiver escutando aqui também, que não dá pra gente chegar num lugar e dizer assim: já curei minha criança interior, isso aqui já tá curado. Eu acho que a gente está curando. Eu acho que a gente está despertando. Eu acho que a gente está incorporando.
Ah, mas eu já tô desperta. Sim, a gente já tá consciente de que não dá para viver mais daquela forma, daquele jeito, que não faz sentido. Mas todo dia, toda hora vai ter algo novo para despertar. Todas as vezes que eu acho, já cheguei aqui, eu levo uma paulada no ego, cai um tombo, uma chapuleta e falo, poxa, eu realmente estava nesse lugar que. Entende? Até o último suspiro da vida, a gente vai estar vivendo o processo e despertando para algo novo. Por exemplo, eu ainda não sou mãe. Um dia eu quero poder gestar um filho. Eu tenho certeza que vai acontecer coisas nessa maternidade que meu pai do céu, minha deusa do céu. Então eu posso dizer que eu estou desperta, 100% desperta, que eu já. Não, porque quando eu gestar, meu Deus, vai ter coisa da minha criança que vai aparecer para mim que só vai aparecer quando eu parir esse filho. Então Eu eu sempre falo, falo, hum, eu ah, tô com partes curadas, partes em processo de cura, partes que eu nem sei ainda, muito machucadas, e que a gente vai partes que eu acessando na hora acho que tá certa, né? curada. Exatamente. Partes que eu acho que tá curada, aí eu passo por um podcast, dá lá, e eu vejo, meu Deus do céu, quantas crenças estão vindo aqui, quantas minhocas estão vindo aqui tentando me tirar desse lugar. Quantas coisas eu tenho que olhar depois que esse podcast terminar. Entende? Não, vamos lá, porque eu vou. Não, calma. Tem coisa aqui, ó. Tem a vozinha daqui da infância falando na minha cabeça. Só que eu tô atenta. Que voz é essa que tá falando comigo aqui? Entende? Só que sempre vai ter coisa para olhar. Sempre, sempre, sempre vai ter coisa para olhar. Eu faço E uma todo. analogia que é como se a gente fosse um bebê. Quando nós somos bebês recém-nascidos, a gente leva uns dias para abrir o olho, né? E eu falo muito desse olho mágico. Então, a gente era como um bebezinho de olho fechado. A partir do momento que a gente desperta, nós abrimos esse olho mágico, né? Começamos a enxergar, a ver as coisas, que é muito esse despertar. Só que esse olho pisca. Às vezes ele está fechado, às vezes ele está aberto, mas você vai ter sempre a oportunidade de enxergar, né? De ter essa possibilidade de uma vez ter aberto esse olho, mesmo entendendo que às vezes ele pisca, fecha e abre. Eu adoro essa analogia porque eu acho ela bem exemplificativa. Eu acho que nem existe essa palavra, Sim, mas ela exemplifica bem, né? sim, faz todo sentido. E o da loucuragem, né? Aí, no ano passado, nas minhas práticas de conexão espiritual, já consagrando a medicina do cacau, né? Que é a minha medicina multidimensional também, mergulhando na multidimensionalidade. Aí eu entendi que eu já não precisava mais de algumas medicinas com a intensidade que eu vinha vindo, porque o próprio cacau e a multi têm trazido muitos insights e muitos ensinamentos. Eu me vi sendo transformada. Eu perguntei um dia, quem sou eu? Fiz as minhas práticas e perguntei, quem sou eu? E eu me vi toda transformada em vários novelos. Então era como se eu realmente me transformei em vários novelos de lã mesmo. Tudo colorido, né? Mas tava um emaranhado. Eu tenho até um desenho disso feito. Tava um emaranhado. E aí foi me mostrado, você é isso aqui. Isso aqui você vai ter que tecer ao longo da sua vida. Vai ter hora que você vai achar que a ponta tá num lado e tá no outro. Vai ter hora que você vai por um caminho e vai ver que tem que ir pelo outro. E aí nasceu o novelo, né? Que a gente tanto fala nas redes sociais, o rolê da loucuragem. Então, eu acredito que a gente é esse novelo de conexões. De conexões dessa vida, do que a gente viveu nessa vida, e de um inconsciente que traz informações de outras vidas que a gente viveu. Que muitas vezes a gente não vai conseguir acessar tudo nesta, e nem é bom a gente acessar tudo nessa, né? Mas que trazem informações sobre o que a gente precisa conhecer ainda sobre nós. Então, por exemplo, um comportamento que eu expresso pode vir de um reflexo dessa ou de outra. No fim das contas, não interessa. O que interessa é que o comportamento está aqui nessa. Se eu quero mudá-lo, o que, que eu vou fazer para lapidar esse comportamento, para melhorar esse comportamento, ou para trazer essa luz, ou para ressignificar essa sombra? Né? E isso foi o que a multidimensionalidade trouxe para minha vida
e a medicina do cacau, que é a medicina que abre o coração. Ai, eu amo! Ah, eu amo. É, e no fim das contas, é o amor, né? É o coração que vai nos proporcionar viver com leveza todos esses processos. E E o. aí, Pode falar. diga Não, lá. diga lá. Não, é que veio aqui, Complemente. né? A gente fala muito sobre o amor e é um rolê, porque assim, a multidimensionalidade é para a terapia multidimensional em si, né? Mas não só isso, porque a multi vai além da terapia, mas o cacau, enfim, quando a gente fala de amor, mas pode se preparar, porque vai ser só desgrama. Só desgrama. Na hora que você acessa esse amor que você quer tanto trazer, aí que você vai passar por desafio para desenvolver, para canalizar esse amor, para entender o que é o amor. Porque nós, enquanto humanidade, ainda não sabemos o que é. A gente condiciona, né? Eu amo só quem concorda comigo, eu amo só quem fala igual eu amo só quem pensa da mesma forma que eu. E o amor é você aceitar o outro exatamente como ele é, sem querer mudá-lo. E aí, beleza. Vai ter pessoas que a gente não vai ressoar, vai ter energias que não vão ser compatíveis. É o momento de você entender, bom, eu já entendi, essa é a minha energia, dessa pessoa não ressoa mais. Vida que segue. Não tô falando de relacionamento, não, tô falando de amizade, de trabalho, de tudo. E aí você traz esse amor, né? Essa aceitação, amo, segue, seja feliz. Eu encerrei muitas amizades depois que eu entrei nesse rolê multidimensional e de cacau. Muita limpeza foi feita na minha vida, assim, varredura mesmo, sabe? De lugares que eu não deveria mais estar, pessoas que não ressoavam mais. E não é por, ai, nossa, mas como assim? Não é mais pra você falar. Não, tá tudo bem. Eu preciso desenvolver coisas no meu caminho, olhar para coisas na minha caminhada, e essa pessoa precisa olhar para coisas na caminhada dela. E aí eu ressignifiquei o nunca, né? Porque eu já fui aquela pessoa rancorosa de dizer assim, ó, não quero mais saber. Olha, não quero mais ver essa pessoa, seja para uma amizade, para alguém que me feriu, que me fez mal, não quero, não suporto. Depois que o cacau entrou na minha vida e a multi, nunca mais eu falei não quero mais, nunca. Aqui está encerrado esse propósito, aqui a vida segue, lá na frente não cabe a mim saber. Posso encontrar um belo dia uma amizade que foi encerrada em 2020, 2019, sei lá, eu tá num evento e tá lá a pessoa e voltar a se conectar e numa outra energia. Faz sentido? Então Totalmente, totalmente. a gente trabalhar esse amor e essa aceitação desse viés. Eu já me culpabilizei muito também. Até na última turma de terapia multidimensional que eu tava, porque quando eu ministro as turmas, né, em alguns momentos eu entro no processo junto. Eu me peguei na culpa por ter encerrado alguns ciclos na minha vida e ai não, mas eu trabalho com terapia espiritual, eu tenho que estar sempre bem e não devia ter feito isso. Eu entrei na culpabilização. E aí foi quando a espiritualidade veio, alguns mestres que trabalham comigo transmitiram a orientação, opa. Mas ainda assim vem aquela vozinha, né? Não, mas você não deveria. Então todo dia a gente está se trabalhando. Não tem fim, gente, é infinito, infinito. E quando a gente entende que tudo é infinito, até o medo da morte a gente começa a ressignificar, que também não é simples, mas não tem fim. Então, até o último dia da vida, a gente vai estar passando por situações, dores e alegrias. Agora a gente escolhe, eu quero ficar só focada nessa dificuldade, nesse vitimismo, nesse fardo, ou eu vou usar isso aqui para o benefício, para o bem maior. E aí eu acho que dá para a gente falar sobre livre-arbítrio também, né? Isso é um tema que geralmente eu falo nas aulas. Mas assim, a gente tem livre-arbítrio até a página 2. Ai, mas eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher. A grande novidade é que a sua alma já escolheu. Então, se a alma já escolheu, não tem livre-arbítrio. Ela já escolheu. Quem não está querendo seguir o que ela veio ser aqui, e a gente não está falando de trabalho, profissão, de viver realmente a vida, eu vou falar por mim, ó. Se alguém
tivesse me dito assim, ó, Tami, você tem escolha, tá? Ó, você pode viver isso aqui ou viver isso aqui. Eu ia falar, eu não quero isso aqui que eu tô vivendo hoje. Hoje eu já falo que eu quero porque eu já trabalhei a aceitação. Mas há uns meses atrás eu tava muito na negação. Na negação mesmo, de tipo assim, finge. Eu falei isso nos stories esses dias. Finge que isso aqui nem aconteceu. Passa por cima. Eu fiz isso comigo. Aí eu comecei a ficar com crise de ansiedade, coisa que fazia muito tempo que eu não tinha, mesmo indo para terapia, mesmo fazendo minhas práticas. Por quê? Porque a alma está se debatendo aqui dentro, né? A alma ela já vem com um plano. E aqui a gente não está falando de plano de alma soul plan, de mapa astral. Isso são ferramentas que ajudam você a se conhecer. Mas dentro da multidimensionalidade, quando você se conecta com o seu coração, no fundo, todo mundo já sabe o caminho que tem que ir, o que precisa começar a fazer, o que precisa eliminar da vida, a rota que precisa reajustar. E aí, dentro desses meses todos, né, desse maior processo que eu estou vivendo de julho do ano passado para cá, eu tentei fingir que não tá vendo, finge, esquece. Não tem como. Não tem como. Então, tem livre-arbítrio até a página 2. Quando você entende que você tem uma alma e um coração que tem um plano para você aqui e que você precisa puramente cumprir, e não adianta alguém te dizer qual é. Eu tenho um terapeuta que me cuida, que teve um dia que eu acessei uma coisa sobre mim, eu falei para ele, ele falou assim: Tamires, na nossa primeira sessão eu já tinha informação sobre isso que você está me trazendo hoje. Aí eu, mas por que você não me contou? Aí ele assim: o que tu ia fazer com essa informação? Você ia colocar em prática? Não ia. Você já não está querendo colocar em prática o que você acessou? Tu ia olhar para minha cara e ia me chamar de louco? Entende? Então, mesmo que venha alguém desça na tua frente e fale assim, ó, isso aqui é o seu plano, você não vai fazer. Eu falo com conhecimento de causa. Eu brinco, né, com a espiritualidade, que eu dou muito trabalho para eles. Porque, olha, eu dou trabalho, às vezes eu discuto, eu brigo. Eu já tive experiência de eu falar assim, sai daqui, não quero vocês dizendo o que eu tenho para fazer. É eu comigo mesma, aí vai, faz, aí se lasca lá na frente, entendeu? Então, eu acho que eu vivo esse novelo dentro da minha vida para poder ajudar as pessoas que passam por isso também, né? É o E aí, não sei, gente, livre-arbítrio de poder fazer a cagada, né? O exatamente, livre-arbítrio é você ter essa possibilidade de não seguir o seu plano de alma e ir lá fazer a cagada e depois voltar ao cão arrependido. exatamente. E aí, quando a gente não segue, porque, gente, você não precisa estar nem iniciado em terapia multidimensional, nem estar com o cacau na sua mão. Se você silenciar uns minutinhos, ficar no seu coração e perguntar o que eu tenho que fazer, vai vir uma voz que vai dizer. Vai vir. É nosso, é sábio. Sabe quando você está em contato com alguém e algo te fala, amei essa pessoa, ou não gostei? É a voz sábia. Então, se você tem a voz sábia que te diz quando algo é bom ou não, a mesma voz vai falar com você o tempo todo do que você tem que fazer ou não, né? E por que que a humanidade está doente? Por que que as pessoas estão gerando doenças, né? Deficiências não, doenças no corpo físico? Porque elas estão vivendo em estado de incoerência. Então, pensa uma coisa, sente outra, fala outra e faz outra. E aí eu vou usar um exemplo aqui, né? Eu não gosto da Lá. Não gosto da Lá, já entendi que eu não gosto dela, que alguma coisa não bate. E pode ser que ela também não gosta, sabe assim, quando dá aquelas rusgas? Mas aí eu não sei, né? Eu tenho que falar com ela. Ai, Lá, você é tão linda, tão maravilhosa. Não, amiga, te amo. Olha a incoerência, porque o meu sentir já sinalizou que nós duas não fecha. Mas na minha palavra eu tô ali, não, Lá, meu, tamo junta, parceria, viu? Conta comigo. Só de eu fazer isso, eu já tô gerando doença no meu corpo. Porque eu tô colocando o meu corpo em uma situação que não é o que ele quer fazer. O meu corpo, o meu coração, a minha alma, o meu mental. E foi isso que eu vivi ao longo desses 9 meses, nesse degladiamento interno sobre o que eu tenho descoberto sobre mim. Então, eu vivi a fase da negação, eu vivi a fase do
finge que não tô vendo. Não, deixa quieto, passa por cima. Eu cheguei num estado um dia, tamanha arrogância e petulância, eu vou tirar de letra. Até parece, né? Eu vou tirar de letra. Eu falando pra mim, vai lá e toma uma. Quero ver agora tirar de letra. Não tem, não tem. A gente tem essa voz, essa sabedoria que guia, que leva a gente para onde a gente tem que ir. E a chave é viver em coerência. Você pode hoje não estar no lugar que você almeja, seja na cidade que você gostaria de estar morando, seja na casa que você gostaria de estar morando, seja no trabalho que você gostaria de estar trabalhando, você está ali fazendo. Só que o teu sentir, as tuas falas e os teus pensamentos estão alinhados com aquilo que você deseja. Então, quando você começa a alinhar isso, até isso que você está fazendo, que ainda não é o que você deseja, entra num estado de coerência com esse pensar, sentir e falar. E aí a gente entra no assunto da gratidão, de ser grato, de ter tesão pela vida, né? Lá, isso que você trouxe da alegria. E isso aqui se torna um passo, um trampolim, digamos assim. Então, beleza, eu ainda não estou fazendo aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. E, gente, eu não estou falando de trabalho aqui, tá? Vai chegar o momento de eu poder abrir, assim, outras coisas para vocês, mas não estou falando só de trabalho. Sai do pontinho que é só o trabalho. Mas esse trabalho que você não gosta, essa vida que não está fazendo sentido, ela vai começar a entrar em alinhamento com o que você pensa, sente e fala. Tá fazendo sentido lá? Que é o Claro, novelo. Quando eu vejo, já claro, tô costurando. porque é realmente isso. Quando a gente começa, por estar em sociedade, nós temos muito essa síndrome do agradador, né? E aí, quando a gente fica focado em agradar o outro, em mostrar o nosso carinho, mesmo que falso, para o outro, para que ele também retribua esse amor, porque a gente não gosta de não ser amado, a gente vai entrando em incoerência. Então, já estou pegando tudo. Não, e essa incoerência, eu tenho estudado muito sobre isso, sobre coerência, né? Coerência cardíaca, coerência mental, coerência do sentir. Você pode se perceber. Leva isso assim, essa chave. Perceba no seu corpo. Fulano de tal me convidou para tomar um café da tarde, mas eu não quero, mas eu digo que eu vou. Porra, você já tá em coerência. Você já tá gerando nas tuas células memórias de colocar ela em uma situação desagradável e é onde ela começa a se degladiar, a tentar fazer você não. Gente, isso é físico, não tô nem falando de espiritual aqui, tô falando de ciência, né? Ou às vezes você tá numa relação. Falei disso esses dias no curso que eu dei também, então acho que tá muito no campo. Às vezes a mulher tá numa relação, ou o próprio homem, enfim, ele sabe que não é aquilo que ele quer, aí ele se força a beijar, a trocar carinho, a ir pra intimidade. Ai, porque eu tenho que ir, né? Porque o que que meu marido vai pensar? Vai que ele me troque, vai que... Aí você começa a colocar o seu corpo em choque. Aí é onde as mulheres desenvolvem todo tipo de acometimento também no sagrado, né? No sagrado feminino, e aí fica indo lá, tomando remédio, antibiótico. Quando vai ver, o seu corpo não quer estar naquela situação. Incoerência. Então, a chave para tudo é a gente entrar nesse alinhamento do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente fala e das nossas ações. E não é simples. A gente vai oscilar. A gente vai passar por situações desafiadoras. A gente vai passar pela treva. Vai ter as fases de ficar mais na caverna, como na natureza. E é isso que Cacau me ensina. Né? O ser humano, nós enquanto humanidade, a gente quer uma vida linear e quer só a primavera e o verão. Eu quero só florescer e brilhar. Florescer e brilhar. Florescer e brilhar. Primeira tristeza que vem, não quero ficar triste. Primeira raiva que vem, não quero sentir. Primeira oportunidade de se posicionar, não quero falar. Aí queria tanto que tudo fosse mais fácil. Não, mas assim como a natureza tem os seus ciclos de morte, renascimento, florescimento, seca, brilho, viço, o ser humano também tem. E essa alquimia da multidimensionalidade, onde tudo é multidimensional, onde o inconsciente é multidimensional, aquilo que Freud falou, que no inconsciente nós temos todos os acessos, é o que a multidimensionalidade traz.
Aquilo que Jung falava de herança psicológica nada mais é do que a nossa ancestralidade, que está ali, que a gente revive no nosso campo, na nossa fala, nos nossos comportamentos, nas nossas ações, padrões ancestrais de muito antes de a gente estar aqui. Quando a ciência fala dos nossos traumas, que a gente vive com base numa memória traumática, é multidimensionalidade. Eu estou aqui hoje, Tamires, falando com vocês, né, trazendo essa conversa, mas a minha Tamires criança está aqui em mim. E está acessando um monte de coisas aqui enquanto eu estou falando. Porque eu estou tendo que olhar para coisas que lá na minha terapia, talvez minha psicóloga ainda não tenha me perguntado, nos meus processos eu ainda não tenha visto. Então, essa entrevista, isso que a gente está tendo aqui, lá está sendo uma excelente oportunidade de autoconhecimento para mim. E quando a gente vira essa chave de que toda experiência é uma oportunidade de se autoconhecer, a gente abre essa caixa da multidimensionalidade. E aí é o rolê da loucuragem. Como que a gente faz? Vai ter que gravar outro podcast, né? Vai ter que gravar um só para falar de multi de cacau, gente. Vai mesmo. Porque é uma é um rolê que vai durar, né? Falar de cacau, multidimensionalidade. Eu acho que a gente Sim, pode fazer isso. Se você topar, sim, a gente fazemos. pode fazer outras vezes, enfim, para a pessoa ir acompanhando também, né? Sim. Houve essa primeira parte mais introdutória, inicial, que realmente instigou. Eu acho que a palavra muito para essa nossa troca aqui hoje é o instigar. E eu acho que isso é fundamental para a gente se movimentar, se sentir instigado, curioso. E mais, me diz, né? A curiosidade. E não Então, é de um lugar que eu vejo que tem muito isso também. Eu já passei por isso, essa ansiedade, né? Mas onde que eu vou chegar? Onde que eu vou chegar com tudo isso? Onde que eu vou parar? Não, mas tem mais, mas tem mais. Quando a gente se percebe um com o todo e que tudo é infinito e que tudo é, eu não sei onde eu vou chegar. Eu não sei, eu sinceramente, assim, eu falo, esse ano, inclusive, foi um ano que eu não fiz planejamento. Eu sempre fui do planejamento. Chegava janeiro, aí vou planejar meu ano todo. A viagem que eu quero fazer, os cursos que eu vou ministrar, o que que eu vou fazer no primeiro mês, no segundo, no terceiro. Eu precisei passar por essa fase de planejamento. Eu não estou dizendo aqui para vocês não planejarem, tá? Porque isso é autoconhecimento. Cada um sabe o ponto em que está e o que precisa fazer na sua vida. A parte do planejamento, de ter tudo bonitinho, descrito, já fez muito parte da minha vida. Esse ano, todas as vezes que eu sentava para planejar, vinha essa força de larga a mão. Você não vai planejar nada esse ano. E tem tanta coisa acontecendo na minha vida que se eu fosse planejar lá, eu não ia colocar. Tem muita coisa assim a que eu tô olhando e dá medo, viu? Dá medo. Assim, tem algumas coisas que estão vindo para mim de servir mesmo, de trabalho, de coisas para executar e até de mudança de vida pessoal, que dá medo, que eu falo assim, cara, eu não vou dar conta disso aqui. Eu não vou conseguir. E aí a gente, ai meu Deus, não vou fazer. Só que aí vem a alma. Não, você vai fazer, porque se tá surgindo no seu caminho, você precisa fazer. E eu sinto um monte de medo, eu sinto insegurança, eu sinto tudo que todo mundo sente, o que você sente, porque a gente é ser humano, né? E eu acho que é isso, assim. Eu aprendi a viver em conexão com a natureza, então eu sei que tem o galho que vai secar, que vai morrer, eu sei que tem a flor que vai murchar, e a gente é essa natureza, nós somos a natureza. Então vai ter hora que eu vou precisar ir para a caverna. Nós mulheres, por um exemplo, que temos os nossos ciclos, eu sei que eu tenho que respeitar quando eu estou na minha fase de lunação. Não adianta eu marcar um podcast, por exemplo, quando eu estou lunando, eu não vou render. Isso é meu autoconhecimento, é o que funciona para mim. Mas pode ser que para lá funcione que na época que ela tá, é a época que ela mais produz, é a época que ela mais consegue colocar as ideias dela em ação. E eu sinto que é isso, é a gente respeitar os nossos próprios ritmos, a nossa própria floresta interna, né? Não é porque tem uma floresta da pessoa tal que já está florescida, cheia de árvores, só que lá no bastidor você não sabe, às vezes ela está passando por um vale da sombra dentro da alma dela para fazer que essa floresta do lado de fora esteja ali florescendo.
Mas quantos vales, quantas secas está acontecendo do lado de dentro? Faz sentido. Nossa, isso veio aqui Demais, agora para falar. demais, demais. E esse é o xamanismo, que é essa unicidade, nós, natureza e tudo que há. E a questão do se recolher, eu quero só o brilho e o florescimento e não o inverno e o outono, nossa, Tami, é um processo que eu tenho vivido. O meu animal de poder é o urso, a ursa. Ai, o urso. E aí é outono, depois vamos hibernar. E eu me achei, né, nas minhas iniciações xamânicas, dentro do estudo xamânico, isso de tipo, olha, no seu totem existe esse animal que te convida a entrar dentro da toca e ficar lá uma estação inteira e você tá querendo negar a sua introspecção? Tipo, hã? Nem vem. Então, assim, isso é muito lindo, assim. Por mais que tenha, a gente sofre, mas é libertador. É Tem a libertador, beleza então. do processo, né? É. Tem a beleza do processo. Depois que você passa por uma situação pelo caos, você consegue. Vem, gente, é clichê, mas é real. Depois da tempestade vem o arco-íris. Aí depois vem outra tempestade, depois vem outro arco-íris, outra tempestade, outro arco-íris. E é que é que o sistema que a gente. Aí a gente tem que fazer outra entrevista, outro podcast, porque assim, o sistema que a gente está inserido, já começando pelo calendário, né? Calendário gregoriano, com meses certinhos, dias ali, nos coloca numa caixa, num sistema quadrado. E por que que eu falo do cacau que ele veio para ajudar a resgatar essa conexão com a natureza? Porque na natureza não existe o calendário. E claro, a gente se baseia pelo calendário. Hoje, por exemplo, eu sei que eu estou aqui com você porque a gente fez um planejamento da data e no horário X. Beleza, ok, ele funciona para isso. Mas tem coisas, a grande maioria das coisas, que é respeitar os nossos ciclos nossos com a conexão com o todo. E não é fácil, eu falo muito disso e hoje eu consigo reconhecer os meus privilégios também, meu lugar que eu estou inserida. Foi uma construção. Sabemos que não são todas as pessoas que têm essa oportunidade de conseguir se respeitar. Hoje eu sei que se eu não estou bem, eu consigo desmarcar um compromisso que estava ali agendado, né? Hoje para mim não tem final de semana, eu me sinto um tesão dando curso final de semana. Enquanto tem pessoas que, chegou sábado e domingo e eu quero descansar. Só que como eu consegui construir uma rotina de que para mim não tem o sábado, o domingo, a segunda, a terça, tudo é o mesmo dia, conseguir chegar nesse lugar de sentir prazer por essa vida que foi construída, mas que também tem as dificuldades. Tudo que tem muita luz, podem ter certeza que vai ter muita sombra também. Tudo que tem muita luz vai ter muita sombra e muitos desafios também. É assim para todo mundo. E tem horas que bate a vontade. Já me perguntei muito, meu Deus do céu, onde eu vou parar? Tinha uma época da minha história, assim, da minha jornada, atendendo com a espiritualidade e trabalhando com o cacau, que eu falava assim, eu não vou durar um ano. Eu falava para mim, eu não vou durar um ano, porque o meu emocional não está conseguindo sustentar tanta coisa. Mas eu precisei passar por aquilo e preciso passar por aquilo e de coisas que eu nem sei o que vai vir ainda, para hoje poder então servir, para hoje estar aqui conversando, para dar as aulas, para ministrar os retiros, né? E hoje quando você pediu para me apresentar, né? Essa é uma energia da Tami que está ressoando com o podcast, com o que o campo está trazendo. Mas quem for para um retiro vai ver talvez uma Tamires totalmente diferente do que está aqui. Quem for para uma cerimônia do cacau vai ser outra Tamires. Quem for para o curso de multi é outra Tamires. Que se apresenta conforme aquilo que o campo traz, né? Porque aprendi a viver em conexão com esse campo também. E aí eu vou confessar para vocês, no começo dessa entrevista eu tava, cara, falei tudo errado. O que que eu tô falando? Olha só. Mas não, era o que tinha que ser dito, era o que estava sendo proposto aqui. A gente tinha um monte de coisa para falar, né? Lá, cacau, multidimensionalidade, mas talvez não dava para chegar e falar direto disso. Tinha que ter toda essa conversa. Olha lá meu altar lá atrás. Lindo. Para que a gente pudesse, então, de repente, abrir uma outra entrevista para falar só de cacau e só de multi. Meu pai do céu. Gente, não dá, olha aí, ó. 2 horas quase que a gente está conversando. E aí, faz o quê?
E em episódios? Ó, por mim pode ser. Por mim Sim. pode ser, e tenho certeza que as pessoas que estão assistindo também vão querer uma parte 2, parte 3, parte 4, e aí a gente vai sentindo. Mas, de qualquer forma, quero mais uma vez te agradecer imensamente por abrir o seu coração para gente, por falar aquilo que não estava planejado, por a gente incentivar a sair do script, porque Sim. aí mora uma delícia muito grande. Então, muito obrigada pela sua alma, pelo seu servir, pela sua energia, por ter trazido tantos insights e tanta profundidade com a sua história de vida, com a sua história, né, com o seu percurso até aqui. E eu tenho certeza que você vai continuar incentivando cada vez mais pessoas com essa história que continua e com esse novelo que vai se desfazendo, achando Que pontas e olha, cada não vez sei mais onde vai nós. chegar. Eu não sei onde vai chegar. Sinceramente, eu olho assim, às vezes, eu falo, meu pai do céu. Não, mas vai chegar o momento de abrir mais coisas, de falar mais. Eu também te agradeço muito lá. Nossa, para mim foi uma experiência muito interessante, que ativaram várias percepções aqui dentro de mim. É algo que eu não nunca tinha feito, né? E dentro do meu processo eu também já entendi que eu preciso trazer algo novo, uma nova forma de me expressar, uma nova forma de me comunicar. Dentro das ferramentas que eu utilizo também isso já veio, mas a gente resiste, né? Então, ai meu Deus, isso é muito difícil, como que eu vou fazer? Olha aí, eu fazendo uma confissão. E aí a gente precisa receber um convite desse para ver que pode fluir, né? E ultimamente eu não tenho mais conseguido seguir scripts. Às vezes eu paro, né? Eu vou dar uma imersão agora daqui uns dias sobre o cacau. E aí, ok, abri o campo, fiz um ancoramento, eu sei tudo que eu tenho para falar, mas quando para organizar, eu já entendi que vai chegar lá na hora. E tanta coisa vai sair do planejado, porque quando a gente aprende a se conectar realmente com quem está ali, precisando ouvir aquilo, não é sobre o que a gente quer dizer, é sobre o que vai ser trazido, o que vai inspirar naquele momento. Então, te agradeço demais por essa oportunidade, por ter me aberto esse campo também para eu poder ser eu, em todas as minhas esferas, em todas as minhas nuances do que foi apresentado até aqui. E conte comigo para outras oportunidades, para outras entrevistas, para outros projetos, outros podcasts. Estou aqui aberta para levar essa medicina do coração, essa medicina do cacau, a multidimensionalidade, para que outras pessoas despertem e possam também viver uma vida com mais sentido, né? Dentro desse mundo louco que a gente vive. Às vezes a gente não vai conseguir, não é todo mundo que vai conseguir realmente trabalhar só com o que quer, só com o que gosta, porque tem realmente algumas coisas para serem cumpridas nessa vida. Mas então, como que eu posso fazer dessa vida uma vida mais leve, com muito mais sentido, muito mais conectada, independente daquilo que eu esteja fazendo ou do papel que eu esteja exercendo no hoje? Gratidão infinita. Gratidão, gratidão Gratidão a você infinita. que escutou. Muito obrigada, lá. Beijo e Um até beijo. o próximo episódio.